Olá, querido amigo, tudo bom? Iniciamos aí mais uma lição. Chegamos aí à lição número 6, a sexta lição. Olha, estamos aí com essa dinâmica, eu particularmente prefiro assim, estudarmos a cada dia, porque é a forma que você também deveria estudar na sua casa, cada dia estudar um pouco. Então você estuda sozinho e depois vem conferir aí a lição conosco, tá certo? Eu fui dar um giro aí assistindo os vídeos e vi que a maioria faz aquele estudo geral, porque aí ele quer que você estude durante a semana e venha conferir aí depois o vídeo. Mas eu acho que se você tem dúvida, você tem que ir tirando um pouquinho a cada dia, tá certo? Então você já vai conferir na dúvida que ficou a cada dia estudando conosco aqui. Então, todos os dias, às 6 horas, estamos aqui, às 6h15, perdão, estudando a lição. Só dia de sábado, que é 1h da tarde, como estamos fazendo hoje, tá certo? O nosso título da lição dessa semana é Lutando com toda a energia. Então, a lição vai falar aí sobre essa parte ativa que precisamos ter também nesse aspecto do crisol, né? E o nosso verso está em Colossenses 1:29, que diz: "E para esse fim que eu me empenho, esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim." Então, Ellen White, ela até tem um texto que diz assim, que o poder de Deus se manifesta como o esforço humano com o poder divino. É difícil porque a gente fala sempre que a salvação vem por meio de Cristo. Parece que quando a gente fala alguma coisa sobre a participação nossa, é estranho, né? Mas a lição justamente, queridos, vai trabalhar essa semana sobre o aspecto do livre-arbítrio. Você sabe que para Deus operar em nós, a gente tem que querer. E esse querer faz parte do nosso livre-arbítrio que Deus nos concede. E a gente tem que permitir. Você vê que Deus até fala: "Eis que estou à porta e bato." Ele não invade o nosso coração. É a gente que permite ele fazer morada, né? Então você vê que o verso áureo aí, ele trabalha, ó, esforçando-me, né, o mais possível. Então a gente precisa realmente se esforçar. A lição na parte de professor, ele traz algumas coisas interessantes que na introdução eu gosto sempre de falar, que o foco da lição nessa semana, ó, ele usa elementos essenciais que nos ajudam a construir uma estratégia tríplice para superar os crisóis. Então, primeiro, sobre a orientação do Espírito Santo, devemos compreender verdades sobre 3 aspectos. Que verdade tríplice? Sobre Deus, o mal e sobre nós mesmos. Então, a gente precisa compreender essa verdade tríplice. Então, a gente precisa, e a lição está trabalhando bem sobre isso, verdade sobre Deus, porque se a gente tem uma visão errada sobre Deus, Deus é amoroso, Deus ele só quer o nosso bem, aí quando chega na hora que vem as provas, a gente diz: "Não, nunca pensaria que Deus ia me deixar passar por prova." Então aí vem a frustração, porque a gente nunca imaginaria que Deus nos deixaria passar pelo crisol. Então a gente tem que ter uma verdade, tem que saber a verdade sobre Deus, quem é Deus, como é que ele lida com seus filhos. Então a lição dessa semana, a lição desse trimestre é para isso, para a gente entender a verdade sobre Deus. Segundo, a gente tem que entender a verdade sobre o mal, como é que Satanás trabalha, as estratégias do inimigo. Isso aqui a lição está nos ajudando, e essa semana a gente vai entender ainda mais esses elementos. E a verdade sobre nós, consequência do pecado, que a gente precisa ter limites, a gente precisa entender sobre o domínio próprio. Olha, por exemplo, esses tempos eu ouvi uma pessoa falando que ela não quer mais ficar se sublimando. O que seria se sublimar? Às vezes tem pessoas que ela não quer se restringir, se limitar em relação às suas vontades. Meu querido, todo mundo tem vontades de fazer o que é errado, porque nós temos a natureza pecaminosa. E para a gente chegar no céu, a gente tem que aprender a sublimar as nossas vontades. Eu li uma frase essa semana do Luciano Subira que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: tem muita coisa boa que a gente começa a fazer por obrigação e depois se torna prazer. Quer ver, por exemplo, uma delas, a oração. A gente às vezes não tem o hábito e a gente vai fazendo ali, forçando a natureza, e depois se torna um hábito. E há muita coisa que a gente tem prazer errado e a gente começa a sublimar, a gente começa a se desafiar a não fazer, e chega uma hora que a gente perde o prazer. Então a gente tem que colocar isso em nossa mente,
E a lição dessa semana vai nos ajudar nesse aspecto também. Em segundo lugar, devemos compreender a natureza do nosso livre-arbítrio, como eu já falei. Como é que funciona esse aspecto do livre-arbítrio, né? Deus é soberano em nós e nos dá a salvação e todas as coisas boas para viver e prosperar. Então a gente vai entender melhor sobre esse aspecto. E terceiro, essa colaboração requer de nós compromisso sério e perseverança. Então a gente precisa entender que a gente precisa perseverar na fé. Deus, ele quer de nós uma continuidade. Não adianta a gente crer por um momento, a gente tem que continuar na fé. E é isso que é o diferencial. E a lição aí também na parte de sábado traz uma história de uma mulher que teve dificuldade de perdoar e um homem que teve o mesmo problema que ela perdeu um filho por assassinato e o homem também perdeu um filho por assassinato e ele soube perdoar e ela estava com ira no coração. Então qual foi a diferença de um para o outro? Domínio próprio, colocou Deus no coração, soube perdoar. E muita gente, queridos, em vez de colocar amor no seu coração, entender a vontade de Deus, entender que Deus tem um plano, muita gente coloca ódio, raiva, rancor. E é aí que a gente precisa compreender a vontade de Deus, e nem tudo a gente vai entender, mas sempre entender que Deus tem sempre um plano para nós, que a vontade dele é soberana sobre nossa vida. E quando faltar a resposta, queridos, confiar em Deus pela fé. A gente precisa entender que o justo viverá pela fé. Entender que a gente avança mesmo sem entender. O justo não para. Lembra que eu falei agora da perseverança? A gente avança crendo que Deus nos conduzirá mesmo quando ainda vem dúvidas. Então, vamos firme nessa jornada aí da fé. Vamos junto no estudo da lição dessa semana e a gente vai aprendendo aí, perseverando, que com certeza Deus vai nos dar muita resposta, tá certo? O que é que você entendeu mais aí nessa introdução da lição? O que é que você gostou? O que é que você pode participar? Coloca aí nos comentários, aqui pra gente trocar uma ideia e aprender junto, tá certo? Eu não tô aqui só para ensinar, mas também tô para aprender com vocês. Participe conosco, vamos orar juntos. Querido Deus, ó Pai, obrigado pela participação dos nossos amigos também no canal. Obrigado por estudo de mais uma lição. Que eles fiquem conosco essa semana, perseverem na fé. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Se você ainda não assistiu o nosso devocional, assiste aí, tá certo? Foi logo de manhã, às 6 horas, mas vale a pena assistir que tá bem interessante aí a temática de hoje. Um abraço, queridos. Amanhã, 6 horas, tá aí a lição, o nosso devocional. 6h15 a lição de adulto e 7 horas a lição de jovens, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.